Hoje a gente vai falar dos principais direitos da cuidadora de idosos. Então, eu estou trabalhando com a cuidadora profissional. Mas se você é cuidadora familiar, é bom você saber. Primeiro, você pode um dia ter que contratar uma cuidadora profissional, né? Ou então você já pode ter uma cuidadora profissional. Ou muitas vezes, depois de cuidar do seu familiar, muitas cuidadoras familiares se tornam cuidadoras profissionais. E assim, informação nunca é demais, né? É sempre importante a gente saber aquilo que está acontecendo ao redor da gente. A gente tem uma lei no Brasil, que é a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. Então, todo trabalhador que trabalha com carteira assinada está sob essa lei, a lei trabalhista. Então, tem aí diversos direitos, benefícios, recursos ligados à previdência, enfim, uma série de questões aí para a gente poder entender. E por que a gente continua fazendo essa pergunta? Mas quais são os direitos do cuidador? Por que o cuidador está fora disso? Então, é importante que a gente entenda o percurso disso tudo. Do trabalhador doméstico, a lei das domésticas, a PEC das domésticas. Até então, a gente não tinha nenhuma lei que regesse o trabalho do trabalhador doméstico. Então, quem era o trabalhador doméstico? Todo aquele que trabalhasse numa residência, independente da função. E o que a gente observa, na verdade, é que as famílias contratavam uma pessoa, muitas vezes para residir na casa, e que ela dava conta de todas as funções. Então, de lavar, passar roupa, cozinhar, cuidar de toda a arrumação da casa, de toda a faxina, cuidar das crianças, cuidar dos idosos, muitas dirigiam também. Então, você tinha uma pessoa para cuidar de absolutamente tudo. Ela dormia na residência e ela ficava praticamente disponível para a família 7 dias na semana, né? Tinha lá o quarto dela em separado, mas ficava ali o tempo inteiro disponível para aquela família. O que é que vai acontecendo? E aí eu acho que é interessante a gente entender isso como um movimento da sociedade, da nossa sociedade. As pessoas foram se especializando. Então, não bastava mais você ser uma pessoa bacana ou que cozinhasse, que as pessoas vão se especializando dentro daquele trabalho. Então, a gente passa a ter um motorista, uma pessoa só para isso, só para organizar a casa, um outro profissional só para limpar a casa, um outro profissional para cuidar dos idosos. Então, a gente vai tendo aí uma especialização do trabalho. Quando a gente fala da lei, é super importante. Por quê? Porque a lei tem que refletir o movimento que está acontecendo na sociedade. Então, ela vem para consolidar aquilo que já é um movimento que está acontecendo ali. Então, até aí, 5 anos atrás, os trabalhadores domésticos estavam completamente fora das leis trabalhistas. Então, se você pensar que uma pessoa trabalhou 20 anos sempre como doméstica ou sempre na mesma família e ela não tinha carteira assinada, portanto, não tinha os seus direitos pagos, essa pessoa não vai se aposentar. É disso que a gente está falando. Principalmente quando a gente está falando de direitos, do meu ponto de vista, a gente está falando de aposentadoria. Então, o que a gente deseja, né? Trabalhar, receber o nosso salário, mas contribuir com a Previdência para que a gente possa se aposentar depois. Senão, como é que vai ser? 80 anos você vai estar trabalhando? Né? Se você está numa profissão que você gosta, que bom que você consegue. Mas o cuidador mesmo é um profissional que aos 80 anos muitas vezes não consegue ser um cuidador profissional. Existe aí um limite físico mesmo. Por mais que você esteja bem, mas existe um limite físico na hora de você cuidar do outro. A gente sabe que isso acontece em algumas famílias, mas ele não deixa de ser um limite. Então, esse é o cenário que a gente precisa entender. Com a lei, então, a PEC das domésticas, que é uma emenda constitucional, a gente já vem aí uma série de direitos trabalhistas, incluindo esse trabalhador doméstico. E o cuidador de idosos, ou cuidador, enfim, porque a gente já conversou sobre isso aqui mais de uma vez, que o cuidador hoje em dia a gente precisa abrir. Muitas de vocês gostam de trabalhar com idosos. E ok, não tem problema nenhum nisso. Mas é importante a gente abrir o nosso leque quando a gente pensa em ser cuidador profissional. No sentido de que a gente tem, por exemplo, e precisam ali de um cuidador, a gente tem jovens adultos, a gente tem adultos que não são idosos ainda e que precisam desses cuidados. Então, a gente tem uma gama aí maior, né? Eu tô falando cuidador de idosos porque é o que a gente acaba comumente falando, mas é importante a gente lembrar, a gente já trabalhou isso aqui, o quanto é importante a gente abrir o nosso leque em termos de trabalho. Então, o cuidador, ele vem junto. Por quê? Porque é entendido como trabalhador doméstico aquele que trabalha numa residência. E não é só isso, é aquele que presta serviços, olha, eu vou ler a lei aqui, de forma contínua, subordinada
onerosa e pessoal, de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas, por mais de 2 dias na semana. Tem isso também. Por que isso é importante a gente colocar? E aí tem um ponto para a gente já começar a refletir, a nossa primeira reflexão de hoje. Por que isso é importante? Quando a gente trabalha numa família, eu também recebo de vocês muitas reclamações do tipo: a família quer abusar da gente, a família quer que a gente faça isso, aquilo outro, a família está abusando da gente. As famílias querem escravizar a gente. Mas é importante a gente pensar numa coisa: a família, ela não é uma empresa, isso é só uma reflexão, tá? Existem famílias que de fato pedem demais, não estou dizendo que não. Mas eu estou dizendo para a gente considerar, diferente de você trabalhar numa empresa, qual o objetivo de uma empresa? O lucro. Então, a gente tem como barganhar o nosso salário ali de uma forma diferente. Quando a gente está falando de uma família, a gente está falando de pessoas que trabalham, recebem um dinheiro ou aposentadorias que são recebidas. Então, eu estou falando de um montante que não muda. Eu estou falando de um dinheiro que está saindo do dinheiro da casa. Se está saindo e se eles estão te contratando, é porque eles precisam, sem dúvida nenhuma. Mas é importante a gente ter isso claro, que quem é o trabalhador doméstico? É aquele que trabalha para uma família. Uma família são pessoas que vivem juntas ali, que em geral têm laços de sangue, e que elas trabalham para pagar aquela pessoa. Elas não são uma empresa que tem lucro. Isso faz toda a diferença na lei. Então é uma coisa importante da gente, primeira coisa importante da gente ter assim em mente. Isso não significa que você não possa negociar o seu salário, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo só para a gente entender o contexto onde a gente está, tá? Bom, a lei também diz que não pode ser o trabalhador doméstico, né? Onde o cuidador aí está incluso menores de 18 anos. E aí ele vai falar, então, o que é considerado trabalhador doméstico? O mordomo, difícil, né? A gente ter isso aqui no Brasil. Motorista, como eu falei, governanta, babá, jardineiro, copeira, arrumador ou arrumadora, cuidador de idoso, caseiro. Essas pessoas, então, são todas consideradas trabalhadores domésticos, porque trabalham numa residência diretamente para uma família. Quando que isso não acontece? Por exemplo, você trabalha numa residência, e aí é importante a gente separar. Você trabalha numa residência, mas aquela residência não é onde a família vive. Aquela residência, por exemplo, é uma residência que gera lucro, como uma fazenda, por exemplo. Neste caso, você não é considerado trabalhador doméstico. Isso é uma coisa importante de vocês terem claro. Então, você é um trabalhador doméstico quando você trabalha para uma família. Tem uma outra informação que é super importante, que o cuidador de idoso ou o cuidador, ele não é considerado um trabalhador autônomo. Ele é um trabalhador subordinado, no sentido de que, ok, você tem o seu conhecimento daquilo que você precisa fazer com o seu paciente, você está subordinado, nem que seja a pessoa da família. Né? Então, se eu contrato você para cuidar de um familiar meu, eu vou dizer para você, olha, eu prefiro que você dê o banho à tarde ou banho à noite, antes dessa pessoa dormir. Eu prefiro que você faça as alimentações assim, os horários de alimentação desse jeito. Então, vai vir uma ordem para você. Por mais que você saiba realizar todos os procedimentos de mudança de decúbito, banho, troca de fralda, enfim, tudo aquilo que precisa ser feito com o paciente, o cuidador é considerado um trabalhador subordinado, não um trabalhador autônomo. Então, são duas coisas super importantes aí da gente colocar. O trabalhador doméstico poderia trabalhar quantas horas fossem necessárias. Hoje, com a lei, não. Então, o trabalhador doméstico, em geral, trabalha 44 horas semanais, ou 8 horas por dia. Então, quem trabalha 44 horas semanais, no geral, vai trabalhar 8 horas por dia, por exemplo, das 8 às 5 e mais 4 horas no sábado. Em geral, é isso que uma pessoa que trabalha numa empresa trabalha, das 8 às 5 e mais 4 horas no sábado. Ou então, essas 4 horas do sábado são colocadas durante a semana, então ela vai trabalhar um pouquinho mais. Então, das 8 às 17h48, que seria mais ou menos isso, 4 horas divididas em 5 dias. Ou então, das 8 às 18 de segunda a quinta e das 8 às 5 de sexta-feira. Já vi isso acontecer também. A jornada pode ser negociada de acordo com a lei, sendo 12 horas de trabalho com 36 horas de descanso, que é muitas vezes como acontece no hospital. Então, você vai trabalhar um dia sim, um dia não. Então, se você trabalhou na segunda-feira, por exemplo, das 7 da manhã, das 8 da manhã, às 7 da noite, são 12 horas de trabalho. Então, você não trabalha na terça, você tem a noite de segunda para terça para descansar,
terça o dia inteiro e à noite de terça para quarta para descansar. São 36 horas. Você volta a trabalhar na quarta de manhã, tá certo? Isso é o 12 por 36. Trabalhar um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Então, se numa semana você trabalhou segunda, quarta, sexta e domingo, na seguinte você trabalha terça, quinta e sábado, né? Então, numa semana você trabalha 4 dias, na outra semana você trabalha 3. Isso é uma possibilidade. Então, isso é uma coisa importante, 44 horas semanais. Por que isso é importante? Na hora da gente falar de horas extras. Então, muitas vezes, quando a gente faz 10 horas num dia ou 12 horas num dia, a gente acha que a gente já tem direito à hora extra. As horas extras precisam ser calculadas na semana, porque às vezes você trabalhou 12 horas num dia, mas nos outros dias você só trabalhou 8. Quando a gente somar todas as horas da semana, você não vai ter ultrapassado 44 horas semanais. Então, neste caso, você não tem direito à hora extra. Então, ultrapassadas as 44 horas semanais, o trabalhador tem direito a horas extras. Então, quando a gente faz a entrevista de emprego, é uma coisa super importante da gente entender. Então, qual é o meu salário? Quantas horas por semana eu vou trabalhar? Dentro desse salário, você vai me pagar hora extra ou não? Quanto você está me pagando por hora? Um jeito da gente saber se a gente está dentro ou não do valor de mercado porque isso varia, gente, de cidade para cidade. Então, em São Paulo, capital, é um valor. Interior de São Paulo já é outro valor. E a gente vai mudando, né? No sul do Brasil é de um jeito, no Nordeste é de outro, e assim por diante. As características vão mudando um pouco. O melhor jeito de vocês saberem se vocês estão na média, vocês podem acompanhar nesses sites. Nos sites onde a gente pode cadastrar o nosso currículo. Tem aí diversos sites onde a gente pode cadastrar o currículo para poder buscar emprego. Esse é um jeito, porque você vai olhando ali quais são os valores, o valor daquelas vagas de emprego. Esse é um jeito. Acima de 44 horas semanais, tem direito à hora extra, sim, mas façam o cálculo do valor total do salário de vocês, do quanto vocês ganham por hora. Está na média? O salário está na média? Então, a gente tem lá, por que é importante a carteira assinada? Não é só para a gente colocar o nome lá e dizer, olha só, minha carteira está assinada. Tem outras coisas que são importantes ali. Quando a gente tem a carteira assinada, basicamente, trabalhando para uma família ou para uma empresa, e eles estão pagando os nossos direitos. Eles precisam contribuir com o nosso INSS, que é a sua previdência, né? Então, quando você vai se aposentar, o INSS, é essa sigla que as pessoas vão ali. Bom, então vamos ver quanto que a Soraya contribuiu com o INSS, se ela tem direito à aposentadoria ou não, e o quanto de aposentadoria ela tem. Isso é outra coisa para vocês ficarem atentas, porque isso está mudando, né? A gente tem aí a reforma da Previdência, isso é uma coisa importante. E é importante que a empresa ou a família contribua com o seu FGTS. O que eu sei que é diferente de um trabalhador de uma empresa, do trabalhador que trabalha para uma família, do trabalhador doméstico, é que os valores, as porcentagens que a família contribui para o seu FGTS e o seu INSS são diferentes de uma empresa. São um pouquinho menores. Isso está na lei. Eu sei que é possível, então, entrar lá na Caixa Econômica Federal, fazer todo o cadastro, emitir um boleto só e a família tem que pagar. Você precisa saber se a família que te contratou e assinou a sua carteira, se ela está fazendo o pagamento desses benefícios. Um jeito de você saber é perguntando. Como é que funciona? A senhora paga? Quanto que a senhora paga? Isso é um direito de vocês. A gente tem que saber conversar sobre valores. E perguntar não ofende. Outro jeito de vocês saberem, você pode ir até um posto da Previdência Social e pedir um extrato. Hoje em dia, se não me engano, dá para fazer isso pelo site. Tentar tirar um extrato. Bom, quanto que eu já tenho? Quanto que eu preciso para me aposentar? O quanto está sendo contribuído? Isso são coisas importantes de vocês saberem. Da gente ir dizendo, tenho direito, não tenho direito. Então, um trabalhador doméstico, vamos voltar lá em quais são os direitos que a CLT garante para o trabalhador doméstico. O registro em carteira. Mas todo mundo vai trabalhar com registro em carteira? Não, a gente tem outras formas de contratação. Quem tem o registro em carteira vai ter, então, a jornada de trabalho de 8 horas diárias ou 44 horas semanais, do jeito como eu falei. Então, pode trabalhar 12 horas? Pode. Então, num dia eu trabalho 12, no outro dia eu trabalho 10, mas durante a semana eu somei 44 horas, tem direito a horas extras? Sim. Tem direito adicional noturno? Sim. Tem direito ao descanso semanal remunerado? Isso todo trabalhador tem. Férias vencidas e proporcionais. Então, normalmente no Brasil a gente trabalha um ano, acumula 30 dias de férias, pode tirar esses 30 dias de férias
Ou então você pode tirar separado, vou tirar 15 dias e 15 dias, é uma questão de combinar. Toda vez que vocês quiserem um feriado, uma folga, férias, vocês têm direito de tirar uns 30 dias de uma vez, vocês têm direito, a não ser que isso que a família peça para você, olha, será que nas suas férias você poderia tirar 15 e 15 dias, não tirar 30 de uma vez, porque eu não tenho quem possa me ajudar nesse período? E se você concordar, ok. É um direito de vocês tirar os 30 dias, mas isso pode ser acordado. Muitas empresas, hoje em dia, às vezes a pessoa tira 20 dias, vende 10. Gozem das férias de vocês. Isso é uma coisa extremamente importante. Lembrem, se vocês estão trabalhando numa casa a gente está trabalhando com pessoas numa casa, a família tem que ter tempo suficiente para poder se organizar, para colocar outra pessoa no seu lugar. Muitas casas têm mais de uma cuidadora, então como é que vai funcionar? Essa cuidadora vai fazer todos os dias que você estiver de férias? Isso não é problema seu, isso é problema da família. A família precisa se organizar. Mas uma coisa é você avisar com uma semana de antecedência, não é suficiente para uma família se organizar. Outra coisa é você avisar com um mês de antecedência, 2 meses, 3 meses. É seu direito. Do meu ponto de vista, não vendam férias, tirem férias. Aproveitem esse tempo para se desligar, para fazer aquilo que vocês gostam, colocar a vida de vocês no lugar, fazer a reforma na casa que vocês querem, viajar, enfim. Aquilo que vocês quiserem e puderem fazer. Aproveitem como um momento de descanso. Não vendam férias, esse é o meu ponto de vista. Eu acho que a gente não tem que vender férias, a gente tem que... Nem que seja para acordar tarde todo dia, dormir, comer e assistir TV, nem que seja para isso. Mas é importante você poder se desligar desse momento. Estresse, de correria, de cansaço, né? Porque mesmo a cuidadora profissional, gozem das férias de vocês, tá? Mas se programem e programem com a família. É um direito de vocês, mas vamos lembrar que a gente está trabalhando com pessoas. 13º salário. Então, quem é trabalhador doméstico, ou seja, o cuidador que trabalha numa residência, tem direito ao 13º salário. Como eu já falei, FGTS, o INSS e o Vale Transporte. Vamos lembrar quais são os descontos. Imposto de renda, dependendo do valor que você recebe, tem um desconto de imposto de renda. Isso muda de categoria para categoria, isso muda de valor para valor. Isso é bem complicadinho de entender. Dependendo do valor do seu salário, você tem o desconto do seu imposto de renda, então desconta completamente de você e é o imposto que você paga para o governo, do mesmo jeito que a gente paga IPTU sobre o seu imóvel, que você paga o IPVA sobre o seu carro, a gente paga o imposto sobre a renda também, tá? Então, imposto de renda e o nosso INSS. O INSS, em geral, é uma parceria. O trabalhador paga uma parte, uma porcentagem, e a família paga outra parte. Vale transporte, a gente pode ser descontado, uma parte pode ser descontada de vocês. Algumas famílias descontam, outras famílias não descontam, depende. Em geral, nas empresas é assim que funciona. 6% do valor pode ser descontado do seu salário. Então, aí tem que fazer as contas do quanto vale a pena. Importante vocês saberem disso, mas pela lei isso pode ser descontado do seu salário também. Vou só repetir, então, o registro em carteira, a jornada de trabalho das 44 horas semanais, horas extras, adicional noturno, férias vencidas e proporcionais. A gente tem que lembrar, se você não trabalhou um ano, você entrou para trabalhar em junho, no meio do ano, e a família, em dezembro, vai tirar 10 dias, vai tirar um tempinho aí de férias. Então, você não vai precisar ir trabalhar. Você não tem direito a 30 dias no fim do ano. Você só trabalhou 6 meses. Então, férias proporcionais significa isso. Você tem direito a 30 dias de férias depois de ter trabalhado um ano. Se você trabalhou menos e está tirando dias, você tem menos dias de férias. 13º, FGTS, INSS e o Vale Transporte, que pode ser descontado 6% do seu salário também. Lembrando que aquilo que é descontado é imposto de renda, que a gente paga para o governo, e o INSS, que é essa contribuição para que a gente possa se aposentar. Não só se aposentar. Se você tiver um problema, se você ficar doente, quem vai te pagar? É isso que a gente fala, que é entrar na caixa, né? Que a gente comumente fala, ele é fulano, entrou na caixa. É exatamente isso, porque ele contribui com o INSS, então naquele momento que ele está doente, não está podendo trabalhar, é o governo quem vai sustentar essa pessoa enquanto ela não pode trabalhar. Ela podendo trabalhar, ela volta a trabalhar, receber o salário dela, e o governo deixa de sustentar essa pessoa. Então, a gente tem o auxílio-doença, tudo vem desse INSS, por isso que ele é super importante. Mesmo que vocês tenham outras formas de contratação. Por exemplo,
Você pode ser contratada como autônoma ou como por agência, sendo eles cooperada, eles vão te pagar o plantão. Então, o que vai acontecer no seu salário? A mesma coisa, eles vão te descontar o seu imposto de renda e, em geral, eles descontam o INSS. Muitas empresas fazem isso. Se isso não é descontado, se você recebe, por exemplo, em dinheiro, se você prefere que receber em dinheiro, por exemplo, algumas pessoas preferem, num determinado momento da vida, elas não querem ter desconto no salário, elas precisam daquele salário inteiro. Isso muitas vezes acontece, mas aí você não tem esses direitos todos. Não deixem de pagar o INSS. Isso é super importante, porque se alguma coisa acontece, você tem aí aonde recorrer. Alguns momentos da vida, a gente precisa ganhar em dinheiro. É um jeito informal da gente se relacionar com o nosso empregador, mas aí a gente passa a não ter esses benefícios todos. Então, quando vocês forem para uma vaga de emprego, avaliem bem o que é que vocês estão aceitando. Acho que é sempre importante a gente pagar o INSS quando o cuidador não é considerado um trabalhador doméstico. O cuidador, ele é um trabalhador doméstico quando ele trabalha numa residência para uma família que não tem lucro dentro desta casa, ou seja, é uma casa de família. Caso a residência seja utilizada para atividade profissional, como consultório, por exemplo, ou uma chácara, como eu falei, então deixa de ser um trabalhador doméstico e passa a ser um trabalhador normal, né, regido pela CLT, como todos os outros. Outra forma também, a gente falou aqui de ser cooperada, de ser autônoma, de trabalhar por agência, a gente falou tudo isso. Um outro jeito de vocês trabalharem como cuidadoras é trabalhar em instituição. Casas de repouso, hospitais de retaguarda. Hospital de retaguarda é aquele hospital que não é necessariamente um hospital de tratamento, mas é um local ali que tem todo o suporte para aquele paciente poder... muitas vezes são pacientes em cuidados paliativos, né, que não tem aí possibilidade de cura, que ficam ali, que fica muito complicado para a família cuidar em casa sem estrutura, né, muitas vezes, sem a estrutura do home care. Quando você ainda pode ter uma empresa, né, de home care, prestando esses serviços em casa, facilita bastante, mas quando você não pode, muitas vezes o hospital de retaguarda é uma solução, dependendo de cada caso. Então, essa é uma outra possibilidade, de vocês trabalharem em instituições. A vantagem de você trabalhar em instituição, qual é? Se você perde um paciente e falece, o seu emprego é mantido, porque afinal de contas você trabalha para uma instituição que vai ter aí 10, 12, 15, 20 pacientes e que vai precisar de pessoas. Se você trabalha para uma família e aquele paciente falece, em geral o seu trabalho é descontinuado, porque não tem mais ali a pessoa para você cuidar. Então tem uma vantagem. Agora, tem as suas desvantagens também. Se você trabalhar numa casa, você tem um ambiente em geral mais tranquilo, é só um paciente para você cuidar, você consegue conhecê-lo melhor, você consegue conhecer mais da patologia dele. Lembra que eu falei? É super importante vocês conhecerem sobre a patologia daquela pessoa que vocês estão cuidando, identificar comportamentos, entender quando aquela pessoa está bem, quando ela não está, e assim por diante. Quando a gente trabalha em instituição, a gente também tem a possibilidade de conhecer cada um dos pacientes, mas isso depende muito da rotina. Então, você tem muitas vezes uma rotina desgastante. A rotina de banho, em geral, não é feita sozinha, é feita de 2 em 2 pessoas, só que você tem que dar banho em todo mundo, e você tem 10, 12, 15, 20 pacientes para você cuidar. Alguns pacientes são acamados, outros não são. Então, tem aí uma diversidade diferente. Eu, na minha opinião, acho que vocês precisavam passar por todos. Trabalhar em instituição, trabalhar em família, para poder decidir aquilo que é melhor. Se o cuidador trabalha numa instituição e não numa residência, ele não é considerado trabalhador doméstico, portanto, ele está sob a CLT. Outros descontos, outros valores, outras coisas. O FGTS, o INSS tem um valor diferente que é descontado quando você é trabalhador doméstico. Cuidador de idosos, crianças e pessoas com deficiência ou doenças raras. A própria regulamentação da lei aqui, da função de cuidador, já abre esse leque. Cuidador de idosos, crianças e pessoas com deficiência ou doenças raras. A lei, ela sempre reflete aquilo que está acontecendo na sociedade. Então, com a especialização desse trabalhador, a gente passa a ter uma lei que vai reger esse campo. Mas é importante a gente também, que está aí no campo trabalhando, poder abrir para entender aquilo que está acontecendo. O que ele regulamenta? As atribuições do profissional, cuidador, quem pode exercer a função maior de 18 anos, que tenha concluído o ensino fundamental é até o 9º ano, e ter cursos de qualificação na área, curso de cuidador ou curso de
o curso de cuidador de idosos. E aí ele fala também de ter bons antecedentes criminais, atestados de aptidão física e mental. Antecedentes criminais, a gente pode fazer isso, né? Vai no Poupa Tempo ou mesmo online, você tira aí um atestado de antecedentes criminais. Ok. Isso a pessoa pode pedir para você ali na entrevista, seja numa agência, numa cooperativa, ou mesmo com a família, ou na instituição onde você vai trabalhar, ela pode fazer isso. Aptidão física e mental. O que eu estou querendo dizer é que eu não sei se vai ter, se a lei vai trazer para a gente um jeito de eu medir isso, né, um jeito padrão para a gente medir essa aptidão físico-mental, ou se ela vai ficar à disposição de cada pessoa que for contratar. Está lá escrito. Importante da gente ter isso no radar também. É função do cuidador promover a autonomia e independência do paciente quando possível, vamos lembrar. Bem como zelar pelo seu bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação e lazer. Pensa no cuidado ou no cuidador como aquela pessoa que vai alimentar. Tem que fazer o serviço doméstico ou não tem que fazer o serviço doméstico? Lavar a roupa é minha função ou não é minha função? Preparar a comida, uma coisa muito mais ampla. Educação, cultura, recreação e lazer. Alguns pacientes a gente sabe que não tem essa condição. Mas o que é cultura? Se não assistir um filme, se não ouvir uma música, se não lembrar de alguma coisa que traz aquela pessoa para o lado emotivo e afetivo dela. O que não pode o cuidador de idoso? Esse nome grande aí, né? O cuidador. Por exemplo, não pode administrar medicação que não seja via oral e não esteja prescrito, seja ali na prescrição médica. Subcutânea, intramuscular, isso são coisas que o cuidador não pode fazer, só o técnico de enfermagem, enfim, técnicos podem fazer, enfermeiros, médicos, enfim, outras profissões. O cuidador não será autorizado, a não ser medicação via oral. A atividade do cuidador poderá ser temporária ou permanente, por exemplo, você entrou para trabalhar numa instituição para cobrir uma licença maternidade, então você vai ficar lá de 4 a 5 meses, temporária ou permanente. Individual ou coletiva, que eu acabei de falar. Você vai trabalhar para uma família ou você vai trabalhar numa instituição cuidando de vários pacientes. Se contratado por pessoa física, ou seja, pela família, por mais de 2 dias na semana, atuando na residência do paciente ou acompanhando em atividades externas, o cuidador terá seu contrato regido pela lei das domésticas. Por isso que eu comecei lá falando da lei das domésticas. Então, apesar da gente ter agora uma lei específica para o cuidador de idoso, os benefícios, não as leis, os benefícios serão os mesmos atribuídos às domésticas. Se contratado por empresa, está vinculado à CLT.